Amém? Essas mãos capazes. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala, meu Deus, resplandecer a Tua luz, possamos estar, Deus querido, ouvindo a Tua palavra chega aos nossos corações, traga transformação e venha enriquecer a nossa fé, para que possamos estar cada dia mais firmado a nossa mente em Ti, a nossa vida em Ti, e assim possamos trazer transformação em nossas vidas e possamos ter levado o Evangelho para outras pessoas, para a glória do Teu nome. Amém. 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 As horas já se vão rápidas, né? Mas vamos tentar resumir aquilo que Deus tem a falar conosco. E dentro do que foi proposto para falar hoje, foi nós estar respondendo essa pergunta: por que Deus simplesmente não nos perdoou, né? Não que Deus não perdoou, mas porque simplesmente Adão pecou e simplesmente Deus foi lá e ele está tudo perdoado, está, né? Eu entendo, você foi enganado pela serpente, a serpente enganou a Eva também te enganou e está tudo certo. Então, por que Deus não simplesmente nos perdoou? Essa vai ser a explicação que eu vou estar colocando aqui nessa noite, né? Deus simplesmente ele não perdoou porque Ele é um Deus a qual a palavra de Deus nos fala que Ele tem vários atributos, e dentro desses atributos é que nós vamos procurar a resposta para essa indagação, porque Deus simplesmente não nos perdoou, né? A Bíblia fala que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma das respostas, né, que eu quero dar, porque Deus simplesmente não nos perdoou, é porque que Deus é amor. E porque Ele é amor, o amor de Deus, Ele não podia simplesmente perdoar o homem e simplesmente esconder o pecado embaixo do tapete e fazer de conta que nada aconteceu, né? A gravidade do pecado teria já, não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano maravilhoso para cada um de nós, e onde o seu nome seria engrandecido, onde o seu nome seria conhecido verdadeiramente como Ele é, onde os seus atributos iam ser revelados a nós. E é em cima desses atributos que eu quero estar dando a resposta, porque Deus simplesmente não perdoou as nossas ofensas que fizemos contra Deus. Então, é atributo de Deus amar, não é simplesmente que Deus ama, porém que Deus é amor. O amor de Deus não é meramente uma qualidade de Deus, mas é sua própria natureza. Deus é amor, Deus não apenas ama, Deus é amor em essência. Então, hoje muitas vezes nós vemos falar sobre o amor de Deus. Todas as pessoas, católicos, cristãos ou não cristãos, ou até de outras religiões, eles vão crer em um Deus e vão falar que Deus é amor. Mas a concepção que eles têm que Deus é amor está bem alheio do Deus de amor revelado nas Escrituras. Então, contudo, considerar que Deus é amor muitas vezes para o mundo, para aqueles que não conhecem o amor de Deus, é uma espécie como se fosse uma fraqueza de Deus. Ele amar, Ele se amava, é uma espécie de um Deus bonzinho reduzido a um sentimento modelado de acordo com as suas próprias emoções, de acordo com os seus próprios raciocínios. Então ele fala: não, meu Deus, Ele não faria isso, Ele não faria aquilo. Realmente o Deus dessa pessoa não faria isso nem aquilo, porque Ele não existe, porque só existe um Deus verdadeiro. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, mas contudo, nossos pensamentos eles precisam ser formulados e eles precisam ser regulados no que diz as Escrituras Sagradas. É nas Escrituras Sagradas que nós temos todo o entendimento de quem Deus é, toda a revelação de Deus por completo, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos conhecer está nas Escrituras. Não está na cultura, não está na sabedoria humana, mas está revelado em Sua palavra.
Então por isso que Deus simplesmente não nos perdoou, mas revelou-se cada vez mais grandioso para cada um de nós. Então, diferente da ideia de amor humana, o amor de Deus é imune de influência alheia. O amor de Deus é gratuito, espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. Não é aquilo que somos ou fazemos, não é por aquilo que somos ou fazemos. A única razão pelo qual Deus ama alguém acha ser na sua soberana vontade, sobre aquilo que Ele é, sobre aquilo que Ele se revelou. Então lá em Deuteronômio 7 a 8 fala assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menor em números do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou da mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então a Bíblia também nos fala que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então o foco do amor sempre vai estar em Deus, a origem do amor sempre vai estar em Deus. Então por isso que fala em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou. Nós nunca conheceríamos o amor em essência se não fosse essa revelação de Deus para cada um de nós. Então ela fala que nós o amamos, mas porque Ele nos amou. Deus não nos amou porque nós o amávamos, mas nos amou antes de nós termos uma só partícula do amor por Ele. Porque se Deus tivesse nos amado em resposta ao nosso amor, então o seu amor não seria espontâneo, mas seria condicionado. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Sendo Ele amor, Deus não tolera o pecado, mesmo em seu povo. Veja o que diz lá em Hebreus 12, versículo 6. Então Deus não tolera o pecado, nem mesmo em seu povo, nem mesmo aquele povo que Ele comprou com o sangue do seu Filho. Então Ele vai falar em Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O seu amor é puro e não se mistura com nenhum sentimento pecaminoso. Foi porque Deus é amor que Ele enviou o seu Filho para resgatar o seu povo. Então diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu não para fazer com que Deus nos amássemos, mas porque Ele amava o seu povo. Romanos 5, versículo 8 vai falar: mas Deus prova o seu amor para conosco em que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por cada um do seu povo. 1 João 4,6 fala que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Então o amor de Deus foi se manifesto em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então aqui está a primeira resposta: porque Deus simplesmente não perdoou. Porque Deus é amor. Nós jamais conheceríamos o plano perfeito de Deus se Deus não tivesse esse atributo revelado a nós como um Deus amoroso. Sendo Deus amor, seu amor nunca entra em conflito com sua santidade. Então nós vamos ver mais um atributo de Deus: a santidade de Deus. A santidade de Deus, grande ênfase é dada nessa escritura. Quando essa imperfeição, quando essa perfeição de Deus, ou santidade de Deus,
A expressão santo, 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 ela vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Lá em Isaías 6, versículo 3 e Apocalipse 4, versículo 8. Então, Isaías 6, versículo 3, vai falar, e clamavam uns aos outros, os anjos, né, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra enche da sua glória. Então esse é o motivo dos motivos, porque Deus simplesmente não nos perdoou, porque Ele é um Deus santo, e sendo Deus santo, Deus não tolera o pecado. Então nós vamos ver que há vários relatos bíblicos que dizem sobre a santidade de Deus. 1 João 5, Salmo 5, versículo 4, 1 Pedro 15, Apocalipse 15, versículo 4, que fala assim: quem não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então o amor e a santidade de Deus é demonstrada na cruz. Explicitamente é demonstrado na cruz o amor e a santidade de Deus. Se queremos conhecer o amor de Deus e a santidade de Deus, olhamos para a cruz. A santidade de Deus, ela manifesta na cruz de maneira espantosa, porque é na cruz que Deus revela, que Deus demonstra a sua infinita santidade, derramando a sua ira santa contra o pecado. Quando Deus imputou ao seu Filho nossos pecados, nós podemos ver quão grandioso para Deus, quão odioso para Deus é o pecado, a ponto de castigar seu único Filho até o limite extremo, até a morte e morte de cruz. Então, quer conhecer a santidade de Deus, quer conhecer o amor de Deus, olhe para a cruz. Só para entendermos melhor, um pouquinho melhor, o que isso significa, o autor A. W. Pink, lá no seu livro Os Atributos de Deus, ele vai escrever a seguinte frase. Ele vai escrever assim: nem todos os vasos de juízo já derramado ou a derramar sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecador, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como demonstra a ira de Deus derramada sobre o seu Filho. Só para nós termos uma ideia quão horroroso é o pecado, quão odioso Deus odeia o pecado. Nunca a santidade de Deus parece mais bela, mais amorável do que na hora em que o semblante do Salvador ficou por demais desconfigurado em meio à sua agonia moral. Em meio à terrível agonia, o Filho de Deus branda: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46, Marcos 15, versículo 34 vai relatar isso. As Escrituras nos mostram que durante a crucificação de Jesus houve um período de 3 horas de escuridão. Então aquele povo viu que ali verdadeiramente tinham crucificado o Filho de Deus. As pessoas próximas à cruz, elas não entenderam as suas palavras, e é sábado que Jesus estava chamando por Elias para salvá-lo daquela cruz. Mas as palavras de Jesus vieram diretamente a um dos mais ricos salmos messiânicos, o Salmo 22, 1000 anos atrás. O salmista Davi já expressava sobre essa verdade, sobre esse relato de Jesus, sobre essa agonia do Filho de Deus, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu marido? Deus, sendo Deus um Deus santo, Ele odeia todo e qualquer pecado. Ele ama tudo que está em conformidade com suas leis,
e ele odeia tudo que é contrário às suas leis. O apóstolo Paulo, ele afirmou essa verdade fundamental das Escrituras, que diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vemos na Escritura que desde o princípio, desde o primeiro pecado humano de Adão e Eva, o vínculo entre o pecado e a morte tem sido enfatizado em todas as Escrituras. As consequências do pecado, ela tem se enfatizado em todas as Escrituras. Desde então a morte de animais servia para mostrar a consequência e a gravidade do pecado, mas a morte daqueles animais ele não podia resolver o problema. Ele apontava para o sacrifício perfeito que viria através de Jesus. Então o primeiro animal, os primeiros animais mortos foram os que foram sacrificados para fazer roupas, para cobrir a vergonha de Adão. Ali já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Então nós já vemos ali o primeiro sacrifício, Deus providenciando roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva, como diz lá em Gênesis 3, versículo 21. Depois disso, muitos outros animais foram sacrificados dia após dia, como pagamento da penalidade dos pecados dos homens. Porém, não era adequado para resgatar pecadores, como diz lá em Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Somente o sacrifício perfeito de Cristo estava à altura da tamanha ofensa que os homens tiveram contra Deus. Essa é uma verdade revelada na Escritura. Essa é uma verdade que devemos ter em nossas vidas quando a sombra do pecado passar ao nosso redor. Que nós possamos nos lembrar quão odioso é o pecado à vista de Deus, e assim também deve ser a nossas vistas. Somente o sacrifício perfeito de Cristo estava à altura da infinita ofensa dos homens contra Deus. Só o sacrifício do Filho de Deus poderia pagar o preço dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz foi para nós a demonstração do amor e da santidade de Deus. A penalidade dos pecados não foi a mera morte física de Jesus. Ele voluntariamente submeteu a separação do Pai para carregar os nossos pecados e pagar a justa penalidade pelas nossas iniquidades. Sem dúvida, essa separação foi o aspecto mais agonizante do sacrifício de Jesus. Ele sozinho carregou o peso do meu, dos seus, dos nossos pecados. Veja o que diz 1 Pedro 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele julgamento, aquele que julga justamente, levando ele mesmo em nosso corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então temos aí uma rápida ideia porque Deus simplesmente não nos perdoou, porque simplesmente Deus não engavetou os nossos pecados, as nossas ofensas. Então é com base no amor e na santidade de Deus que Ele não poderia simplesmente nos perdoar. A terceira resposta
porque Deus simplesmente não nos perdoou, está porque Deus é um Deus justo. De acordo com o que a Bíblia diz, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de forma que perfeitamente consiste com quem Ele é, em essência. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Tudo que Ele faz está em conformidade com os seus atributos. Não há nada que Ele faz que vai sair fora de algum atributo de Deus. Então o seu amor, a sua santidade e a sua justiça, eles vão estar sempre em plena harmonia. Então o Salmos 11, versículo 7 fala: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Em Deuteronômio 32, versículo 4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Não há nada que Deus faz que não há justiça plena nele, ali. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. A justiça de Deus não apenas descreve o seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação. Olha o que diz Salmos 9, versículo 7. Salmo 9, versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Em Eclesiastes 12, versículo 14 fala: porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. E lá em Hebreus 4, versículo 13 fala: e não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, por mais que até mesmo neste mundo cruel, nesse mundo passageiro, nós vemos tanta injustiça, mas haverá um dia em que todos conhecerão plenamente a justiça de Deus, e cada um receberá aquilo que lhe for merecido, quer seja bem, quer seja mal. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que crerem que verdadeiramente Jesus pagou pelos seus pecados, esses serão recebidos de meu Pai. Mas aqueles que não estão e não creram no Filho de Deus, Ele vai falar: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Todos nós prestaremos conta a esse Deus justo. Devemos reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência do seu caráter justo. É uma parte necessária do seu governo. Um Deus que simplesmente nos perdoa, um Deus que simplesmente nos perdoasse, não seria um Deus amoroso, não seria um Deus santo e não seria um Deus justo. Então, Deus poderia simplesmente nos perdoar? Vemos nessas respostas que categoricamente não. Deus não poderia simplesmente nos perdoar. Isso feriria o seu caráter, isso mancharia quem Ele verdadeiramente é. Então, porque Deus é amor, porque Deus é santo, porque Deus é justo, Ele não simplesmente nos perdoou. Meditamos então em 3 caráteres de Deus em resposta porque Deus simplesmente não nos perdoou. Então nós vamos ver essa essência de Deus, o qual Deus é grandioso, o qual Deus
é maravilhoso. É só naquilo que nós vimos no sábado passado, que é o Evangelho, que é essa notícia maravilhosa que um homem, um pecador como eu e você pode ouvir. É só essa notícia que pode nos livrar da ira santa de Deus, do ódio tremendo de Deus contra o pecado. Então, se você ainda não compreendeu esse amor de Deus, se você não compreendeu a santidade de Deus, se você ainda não compreendeu a justiça de Deus, olhe para a cruz. Lá está estampado o caráter de Deus, entre tantos outros atributos que poderíamos estar aqui formulando e dando resposta para essa pergunta. Então nós sempre vamos estar olhando para a obra de Deus, porque Romanos 3, versículo 23 fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 5,12 fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E como nós vivíamos antes? A Bíblia fala lá em Efésios 2, fala, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e vossos pecados. O amor de Deus foi manifestado em Cristo Jesus e assim nos deu vida. E ele fala aqui, nos quais nós andássemos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos então, por natureza, filhos da ira de Deus como os demais. Mas, graças a Deus por Jesus, graças a Deus por esse Evangelho, graças a Deus porque dia após dia nós viemos aqui e relembramos essa boa notícia que é o Evangelho, a mensagem de salvação, o Evangelho que nos constrange, que faz-nos olhar para a cruz, faz-nos olharmos para nós mesmos e faz-nos olharmos e falar, miseráveis pecadores que somos. Mas nós dizemos com Paulo, mas graças a Deus por Jesus. Amém? Espero que essa verdade ela esteja como uma fogueira acesa em seu coração e ela aqueça a sua alma, trazendo cada dia entendimento, trazendo cada dia um conforto para o seu coração, que a nossa solução está, a solução para um pecador como eu, como você, como demais seres humanos que vivem nessa face da terra, é somente Jesus. Amém? A palavra de Deus ensina todos os dias. Deus é santo, nós não somos santos. Deus é justo, nós não somos justos. Mas também Deus é amor, e nós somos alvos deste amor. Mas para que homens pecadores como nós pudéssemos nos relacionar com esse Deus santo, era necessário que nós nos aproximássemos dele por meio de alguma coisa. E ele proveu o mediador. E a Bíblia diz que esse mediador é Cristo Jesus, não outro. E é por meio de Cristo que nós podemos nos relacionar com Deus. É por meio de Cristo que nós somos perdoados por Deus. É por meio de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Nós queremos encerrar esta noite declarando exatamente isso. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias queremos louvar o Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos libertou.